Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 10 de junho de 2026, 6 horas, horário de Brasília. Ainda continuo com a minha tosse, estou um pouco melhor, mas tem que melhorar bastante ainda. E com um pigarro, espero não incomodar a vocês, já peço antecipadamente desculpas. Quero agradecer também a todos aqueles que manifestaram solidariedade comigo por causa dessa gripe, que é passageira. Espero que em 2, 3 dias passe tudo. E das receitas que me deram também. Agradeço de coração, Deus abençoe a todos. Carro-bomba em Moscou elimina general russo. Isso ontem pela manhã, bem cedinho, em Moscou. Na região de Moscou, quer dizer, na grande Moscou, na região metropolitana de Moscou. É Moscou. Drones ucranianos destroem 8 subestações de energia da Rússia. E a União Europeia asfixia a economia russa com novas sanções. O vídeo de hoje revela 3 golpes devastadores contra a máquina de guerra do Kremlin. Primeiro, a eliminação cirúrgica do tenente-general russo Damir Davidov, em solo firme nos arredores de Moscou, por meio de uma explosão de carro-bomba. Segundo a avassaladora ofensiva de drones ucranianos, que paralisou a infraestrutura militar russa ao atingir simultaneamente 8 subestações de energia e alvos logísticos em Donetsk e Luhansk, na península da Crimeia. Por fim, o anúncio do implacável 21º pacote de sanções da União Europeia, que bloqueia o visto de soldados russos, congela preço de ex-soldados, na realidade, que serviram na guerra da Ucrânia, não poderão ter vistos para a União Europeia. Congela preços de energia russa e bane ativos de criptomoedas. Ou seja, os russos não poderão comprar mais criptomoedas europeias. Não perca nenhum detalhe desta sequência de vitórias que demonstra a superioridade estratégica e a inteligência avançada da Ucrânia nesta guerra cruel iniciada criminosamente pela Rússia. Inscreva-se agora mesmo no canal, ative o sininho, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e comente abaixo o que você achou dessas operações cirúrgicas feitas pela Ucrânia contra as forças russas. Bom, o general foi eliminado, né? Em Moscou, o tenente-general, ele é a inteligência e as operações de sabotagem que alcançaram o coração do território russo de forma implacável, o território inimigo da Ucrânia. O tenente-general russo Damir Davidov foi morto em um violento atentado no seu carro nos arredores da capital, Moscou. O Davidov era uma peça-chave na engrenagem de invasão do Kremlin, atuando como responsável direto pelo fornecimento de mísseis e munição de artilharia pesada para a frente de batalha. A eliminação do alto oficial ocorreu exatamente às 5 horas e 30 minutos da manhã, bem cedo, no horário local, lá em Moscou, na cidade de Balashkirha, que é da região metropolitana, fica a 10 quilômetros da cidade de Moscou, ou seja, do ponto zero de Moscou, ou seja, é muito próximo, colado. E ali era uma vila militar, era um apartamento onde ele morava para militares apenas, para oficiais do exército da Rússia. Esta localização estratégica fica situada então a meros 10 quilômetros de distância a leste da capital russa. A gravidade do fato foi tamanha que o veículo da imprensa investigativa independente russo, The Insider, confirmou rapidamente o óbito do comandante militar. As autoridades governamentais da Rússia tentaram conter o pânico e a repercussão pública, confirmando a morte de um indivíduo na forte explosão, mas omitiram a identidade do oficial de alta patente militar. No entanto, as fontes internas revelaram que Davidov exercia a estratégica chefia de um departamento muito importante, responsável pelo suprimento contínuo de munições para mísseis e artilharia em todo o exército russo, dentro da diretoria principal de mísseis e artilharia da Rússia, órgão conhecido pela sigla GRAU, G-R-A-U. O Comitê de Investigação da Rússia detalhou que o sinistro se deu quando um veículo utilitário de luxo modelo BMW X3 trafegava próximo a um denso complexo de edifícios residenciais na rua Koldunova, localizada no distrito de Aviatorov.
O impacto da detonação foi devastador. Testemunhas oculares no local relataram que o general ainda apresentava sinais vitais imediatamente após o estouro. Contudo, o militar russo não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu antes mesmo da chegada do socorro médico e dos paramédicos. A perícia técnica e os investigadores oficiais determinaram que a causa do óbito foi exclusivamente a gravidade das lacerações sofridas na explosão. Diante do cenário de vulnerabilidade em sua própria capital, que já teve diversos atentados com sucesso, onde outros generais morreram, o Comitê de Investigação Russo abriu um processo criminal de urgência, embora ele não divulgou quais acusações formais serão imputadas no caso, e também está quieto, não está dando nenhum dado, e acho que por enquanto não vai dar. Mas com certeza vai apontar para a Ucrânia. A carga explosiva possuía uma potência estimada equivalente a uma variação de aproximadamente 400 gramas de dinamite de pura TNT. Outro veículo informativo independente, denominado Astra, confirmou que as primeiras testemunhas escutaram os socorristas chamando a vítima pelo nome de batismo, Damir, que é o Damir Dyadov. Então, é uma baixa para a Rússia importante, é uma perda para ele, sem dúvida nenhuma, e é um cara que vai incomodar menos as forças armadas da Ucrânia, que vão pôr outro comandante lá, né? Mas ele exerceu uma função muito importante, sem dúvida nenhuma, inclusive na guerra da Ucrânia, aquele que tratava dos suprimentos de mísseis e material de artilharia de uma maneira geral. Vamos ver um outro tema agora, que é drones ucranianos destroem 8 subestações de energia da Rússia. Em paralelo às ações cirúrgicas na retaguarda, as forças de sistemas não tripulados da Ucrânia desferiram um golpe de proporções massivas na infraestrutura ocupada pela Rússia. Drones de ataque ucranianos de última geração atacaram e neutralizaram com sucesso 8 subestações de energia elétrica vitais nas zonas ocupadas pelas forças da Rússia. As incursões aéreas coordenadas ocorreram durante a madrugada entre os dias 8 e 9 de junho, cobrindo vastos setores territoriais nas províncias de Donetsk e Luhansk. A confirmação oficial desta impressionante operação militar partiu diretamente de Robert Braud, que é conhecido como comandante Magyar, o prestigiado comandante das forças de sistemas não tripulados da Ucrânia, que tem tido muito sucesso em suas atuações nos mais diferentes pontos, não só da Ucrânia, mas inclusive do território russo, com seus drones de ataque. Os relatórios detalhados apresentados por Braud apontam que a ofensiva aérea ucraniana foi ainda mais ampla do que o inicialmente estimado pelo comando russo, que é lógico, eles sempre vão dizer que é menos, que não querem mostrar os prejuízos que estão tendo, inclusive para seu povo. As forças ucranianas conseguiram atingir de forma cirúrgica um total de 9 subestações de transmissão de energia, 2 estações complexas de radar, de defesa aérea e um posto avançado de comando e de observação. Este posto específico de comando e observação pertencia à unidade Rubicon, considerada a divisão de sistemas não tripulados e guerra eletrônica russa mais avançada e tecnológica. A devastação incluiu a destruição sistemática de infraestruturas de gás, combustível, grandes tanques de armazenamento de combustíveis, minerais, rotas logística e 8 torres essenciais de telecomunicações militar. Pontos de alojamento temporário de tropas russas também foram convertidos em alvos e destruídos com precisão pelas ogivas dos drones. No cômputo geral, aquela noite, única noite, ou seja, a noite de ontem, de fúria tecnológica, 36 instalações militares e infraestrutura de suporte foram severamente castigadas. A lista detalhada das subestações de energia eliminadas comprova o planejamento minucioso do comando ucraniano. Foi severamente atingida a subestação Misto 11, com capacidade de 110 kW, entre outras, que não vou relatar aqui o nome, senão acho que não é necessário, a gente não conhece mesmo a localidade, sabe-se que são em Donetsk e em Luhansk. Então, eu tenho todas elas aqui, acho que não adianta. E quero informar também de que, também ontem, aquela ponte de Chonhar, que foi bombardeada por um drone que liga a parte térrea de Kherson, né, que vem lá de Rostov, passa em Zaporizhia, vai a Kherson e entra na Crimeia. Ela foi mais uma vez bombardeada, onde a Ucrânia fez buracos apenas naquilo que sobrou
da pista, né? Buracos de diâmetros de aproximadamente 1 metro cada um, fez diversos buracos. Então, se alguém achava que poderia passar, agora não pode. A Rússia deverá tentar refazer essa ponte, mas vai demorar muito tempo para isso. Agora, o comandante Braud, que os seus drones foram que fizeram isso, essa ponte de Chonhar, ele já deu o recado. Se forem consertando, a gente vai estar observando e vamos atacar novamente. Então já deu um recado para os russos e para aqueles que vão consertar a ponte também. E esse ataque agora foi tecnológico, conduzido por meio de emprego em massa de drones táticos do tipo FPV, inteiramente projetados e fabricados por engenheiros dentro da própria Ucrânia. A União Europeia asfixia a economia russa com sanções históricas. Enquanto as armas ucranianas trituravam o exército russo no campo de batalha, a diplomacia ocidental agia para cortar os recursos financeiros de Moscou. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, convocou uma coletiva de imprensa extraordinária na cidade de Bruxelas para apresentar as novas medidas punitivas. Trata-se do histórico 21º pacote de sanções econômicas e diplomáticas estruturado pela União Europeia contra a Federação Russa. Este novo conjunto de penalidades econômicas surge em um momento de forte oscilação e aumento nos preços globais de combustíveis fósseis no mercado. A principal medida do bloco europeu determina o congelamento imediato do mecanismo atual de controle de preços para todas as importações de energia de origem russa. Este teto de preços rígido permanecerá em vigor de forma ininterrupta até o encerramento do ano de 2026. A manobra financeira impede diretamente que o ditador Vladimir Putin aufira lucros extraordinários com a alta de preços decorrente da instabilidade geopolítica no Oriente Médio. As novas diretrizes de Bruxelas também expandem de forma severa a punição contra nações terceiras que tentam dar suporte logístico ou financeiro à máquina de guerra do ditador da Rússia. Ursula von der Leyen foi enfática ao declarar aos jornalistas que o objetivo do bloco ocidental é absolutamente claro e sem ambiguidades. Ela explicou que as tensões globais aliviaram temporariamente a pressão sobre as finanças russas, exigindo uma resposta econômica drástica e imediata por parte da Europa. As sanções foram desenhadas para blindar os mercados de choques severos, suspendendo quaisquer ajustes a preços favoráveis a Moscou até janeiro do próximo ano. A chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, utilizou suas redes sociais para destacar a magnitude do cerco financeiro internacional. Kallas afirmou que este representa o maior conjunto de listagens punitivas em mais de 2 anos, contendo mais de 170 propostas restritivas focadas nos setores financeiro, energético e de autopeças de drones. Então, não vou ler aqui porque é muita coisa, né? Uma das medidas mais comemoradas nos bastidores militares impede terminantemente a entrada de soldados e oficiais russos no território dos países membros do bloco europeu, principalmente aqueles que estiverem envolvidos na guerra da Ucrânia. Não podem vir nem passar férias, nada disso. Não pode entrar um dia na União Europeia. Esta proibição estende-se tanto aos militares russos que estão na ativa, quanto aos contingentes que atualmente compõem as forças de reserva do Kremlin. A diplomata Kaja Kallas sentenciou de forma dura que as fronteiras e as portas da civilização europeia jamais estarão abertas para combatentes ou ex-combatentes que semeiam o terror. O 21º pacote também introduz restrições inéditas e severas sobre o mercado global de criptomoedas e ferramentas de serviços financeiros digitais. Pela primeira vez na história do bloco, a União Europeia aplica o banimento total de serviços de criptoativos vinculados a países que facilitam a ocultação de fortunas russas. Esta medida servirá como um elemento de dissuasão total contra plataformas digitais que vinham permitindo à Rússia contornar os bloqueios bancários tradicionais. Até mesmo a exportação de pescados e peixes russos foi totalmente proibida nos mercados do continente europeu, como forma de secar as fontes de dinheiro da máquina de guerra.
Para fechar todas as brechas possíveis de contrabando, as mesmas punições rigorosas serão aplicadas de forma integral ao território da Bielorrússia, que é usado pela Rússia para trazer produtos do exterior. A medida neutraliza a tentativa do ditador bielorrusso Alexander Lukashenko de servir como entreposto comercial para as mercadorias proibidas destinadas à Rússia. Adicionalmente, 30 novos petroleiros que compõem a chamada frota paralela, a frota sombria da Rússia, foram fortemente sancionados e impedidos de navegar. Esses navios vêm sendo operados clandestinamente por Moscou para exportar petróleo cru acima do teto do preço estipulado pela comunidade internacional. A votação e a adoção já acertada praticamente vai ser unânime, pelo menos o que se vê até agora, será feita agora no dia 15 de junho. As demais medidas complementares serão chanceladas de forma definitiva no decorrer do mês de julho. Era isso que temos para esse vídeo, coisas importantes, muitas vitórias para a Ucrânia e a Rússia cada vez mais exprimida, justamente pagando pelo crime que cometeu, começando essa guerra e pelos crimes que está cometendo na Ucrânia. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia e Deus que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado.